Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro do Patriarca Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Assim está escrito: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Essas foram palavras ditas por Jó, e todos nós conhecemos a história deste servo de Deus, fiel, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal, vivia debaixo da bênção, da proteção de Deus, cuidando da sua família, cuidando daqueles que estavam debaixo da sua responsabilidade, demonstrando todos os seus dias o temor diante de Deus, a fidelidade, a confiança, a alegria por ter Deus como seu Senhor, como aquele que o orientava e dirigia em tudo. Mas este homem de Deus, ele serviu para Deus como um testemunho que o próprio Deus testificou a respeito de Jó, quando o adversário, Satanás, procurava colocar dúvidas com respeito à fidelidade e lealdade que Jó devotava diante do Senhor nosso Deus. E como Deus conhecia a Jó, ele pôde então testemunhar que aquele pensamento, aquela indução do adversário, ela não era verdadeira, ela não tinha razão de ser, porque Deus conhecia Jó no profundo e sabia como ele era diante de Deus e diante das pessoas que estavam à sua volta, porque todos naquela redondeza, eles davam testemunho de Jó, da integridade, da fidelidade, da generosidade que ele demonstrava e o estender das mãos para as pessoas carentes e necessitadas. Mas o certo é que Deus então permitiu e o adversário procurou fazer males na vida de Jó, para com isto despertar nele o sentimento de ingratidão, de revolta e de abandono para com Deus. Quando isto não aconteceu, porque Jó era firme, era fiel, ele não servia a Deus em função do que tinha, mas ele servia a Deus em função do que ele era, a condição dele diante de Deus, a ligação, a comunhão e a fidelidade dele não estava subsidiada nos bens que ele possuía, na riqueza, na saúde, em tudo que fosse à sua volta. Ele estava completamente ligado a Deus no seu íntimo, no seu espírito, na sua vida de fé diante de Deus. E neste momento que ele passou por essa tribulação, que foi profunda, foi marcante, deixou certamente marcas na vida de Jó, mas em nenhum momento ele se voltou contra Deus para dizer ou colocar em dúvida quem Deus era na vida dele. Em todo o seu caminhar, mesmo quando sua esposa lhe disse algo diferente do que ele acreditava, para que ele deixasse a Deus, os seus amigos se colocaram diante dele e começaram a dar a entender que Jó tinha pecado contra Deus, por isso aquelas consequências tinham chegado à vida dele. A morte dos seus filhos, dos seus animais, dos seus bens, das suas propriedades, enfim, tudo virou pó e cinza. Ficou somente Jó e sua esposa. Mas mesmo assim, ele sucumbido diante das enfermidades, ele se coçava com aquele caco de telha, mas havia no coração dele uma gratidão, uma comunhão diante de Deus. Em momento nenhum ele duvidou. E no versículo que li nesta oportunidade,
depois de ter experimentado boa parte destes sofrimentos, ele ainda pôde, em alto e bom som, dizer estas palavras que ficaram registradas. Ele disse, porque eu sei. Ou seja, ele tinha convicção, ele tinha certeza, ele tinha como segura esta garantia. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levantará sobre a terra. Como que a dizer, não importa o que tenha acontecido comigo, não importa o que ainda está por acontecer, o que enche e alegra o meu coração é saber que o meu Redentor vive. O meu Redentor não é morto. O meu Redentor não é ausente. O meu Redentor, ele é presente. E ele está vivo. E ele vive. E porque o meu Redentor vive, eu tenho a convicção de que, por fim, ao terminar todas estas coisas, por mais difíceis que elas sejam, este meu Redentor que vive, ele se levantará sobre a terra. E algo mais vai acontecer. Eu haverei de vê-lo por mim mesmo, depois de consumido a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Então, Jó estava dizendo que ele tinha um Redentor que vive, e que este Redentor é Deus, é alguém que ele conhecia, que ele tinha experiência, que ele tinha comunhão, que ele estava atravessando aquele momento difícil, na confiança, na convicção deste seu Redentor vivo, que é Deus, e que haveria de levantar-se sobre a terra, e levantar também, quando passasse aquele momento, ele haveria de levantar-se e pelejar em favor de Jó, o seu servo, que demonstrou fidelidade, prudência, firmeza e segurança, e sabia em quem ele estava crendo e que este Deus, como Redentor, era poderoso para socorrê-lo e ajudá-lo no momento oportuno. Então Jó traz aqui a nossa lembrança, a figura de Deus como Redentor. Redentor é aquele que redime, aquele que livra, que resgata, que tira de uma situação perigosa, difícil, uma situação que parece que não tem saída. O Redentor se apresenta e diante do Redentor não há quem possa impedi-lo que ele faça o seu trabalho, que é redimir, resgatar, restaurar, livrar, tirar do perigo, colocar em lugar seguro, oferecer-lhe a proteção, dar o necessário a esta vida. Este é o trabalho do Redentor. E para Jó, o Redentor era vivo. E ele continua vivo até os dias de hoje, porque o nosso Deus vive para todos sempre. E ele é, nas palavras de Jó, o nosso Deus é também o nosso Redentor. Então, quando nós entendemos isto, nós vamos observar que, aliado ao exemplo de Jó, não devemos temer, ficar preocupados, amedrontados ou em dúvida, quando em alguma situação difícil, de provação, de perseguição, de ameaça, de injúria, de vingança, de calúnia, de todos os propérios que são lançados contra a nossa vida, em momento nenhum nós devemos permitir que a nossa comunhão com Deus seja abalada por estas circunstâncias adversas que acontecem à nossa volta. Mas que nós possamos aprender, diante de tudo o que venhamos a passar e suportar, que Jó, ele atravessou por um sofrimento tão profundo, que praticamente entre nós, nenhum de nós ainda atravessamos por um momento como este. Mas em tudo ele manteve-se firme
ele manteve-se de pé, ele manteve-se voltado para o Deus em que ele cria, em que ele servia, amava e adorava. Nada mudou a maneira de Jó adorar a Deus, mesmo apesar das perdas e dos sofrimentos que ele atravessou. Mas do seu coração sempre brotava uma adoração direta, verdadeira, segura, diante da presença de Deus. Como neste relato, ele disse, eu sei, não é que estão me dizendo não, é eu que sei, está dentro de mim esta convicção, eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe que o seu Redentor vive? Nós sabemos que o nosso Redentor vive? Ou não pensamos ainda nisto? Este Redentor, que Jó disse que é Deus, ele continua vivo e continuará por toda a eternidade. E nos momentos necessários, ele virá em meu favor, em teu favor, em nosso favor, e nos socorrerá e nos ajudará, porque ele é o Redentor que trabalha em favor daqueles que ele separou para si. E quando nos momentos da dificuldade, ele se mostra para oferecer o livramento e a garantia da vitória para os seus filhos. Mas quando vamos observar, à luz da palavra de Deus, algumas outras referências, não todas elas, porém algumas delas, para nos certificar sobre este Redentor, que vive e que por fim se levantará sobre a terra, e que Jó disse que ele veria a Deus, ele veria o seu Redentor. Então nós observamos em Provérbios, capítulo 23, e o versículo 11, assim está escrito. Provérbios 23 e 11. Porque o seu Redentor é forte. Ele pleiteará a sua causa contra ti. O seu Redentor é forte. Jó disse, o meu Redentor vive. Salomão, escrevendo este provérbio, ele disse, o seu Redentor é forte. Ele é poderoso. Ele é capaz. Este é o Redentor ao qual nós estamos servindo. Então, já observamos três características. O Redentor vive, o Redentor é Deus e agora o Redentor é forte. Forte, poderoso, suficiente. Então não há dúvida quanto ao nosso Redentor. Ele é forte o suficiente para pleitear as nossas causas diante das mais difíceis adversidades que tenhamos que enfrentar. O nosso Redentor, quando ele se levanta para agir. Ele se move para pleitear a nossa causa e garantir a segurança da nossa vida e a vitória que ele tem preparado para aqueles que o servem em amor e alegria e o adoram na beleza da sua santidade. Mas quando observamos em Isaías, capítulo 43, e o versículo 14. Isaías 43, 14 diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Então, este Redentor, que é vivo, que é Deus, que é forte, Isaías nos apresenta que ele é o Santo de Israel. Então, o nosso Redentor, ele é santo, porque Deus é santo. E ele disse que ele é santo, exige de nós santidade. Então, este Redentor, ele é santo, quer dizer, não há mancha, não há mácula, não há insegurança, não há limitação, não há dificuldade, não há embaraço nenhum, que este Redentor não tenha condição de se colocar a favor do seu povo e de levá-los ao livramento e à vitória. Então, este Redentor, ele é o
santo. No Salmo 78, versículo 35, nós encontramos a seguinte expressão. Salmo 78, 35. E lembraram-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Então aqui, o Deus Altíssimo, o seu Redentor, é o Deus que está acima de tudo e acima de todos. Ele é o Altíssimo, inalcançável. É o Deus transcendente. Está acima de tudo e de todos. Ele não está subjugado a nada. Pelo contrário, todas as coisas estão subjugadas e submissas a ele e ao seu poder de operação. Mas aqui, o salmista, escrevendo este texto, ele diz o seguinte: lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Deus Altíssimo é o Redentor. Quem tem um Redentor como este, não precisa ficar amedrontado, não precisa ficar em dúvida, incerto, inseguro. Ele é o Altíssimo. Como quem diz, não há ninguém que se compare a ele. Não há ninguém que possa medir forças com ele. Todos os que tentaram fazer isso em contraposição a Deus estão destruídos, foram derrotados, porque com Deus não há quem possa. E este é o nosso Redentor. Ele é também chamado o Altíssimo. Em Isaías capítulo 47, versículo 4, nós temos aqui uma outra expressão. Isaías 47, 4 diz: o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Então, Isaías escreveu dizendo que o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos. Deus tem exércitos à sua disposição. Ele como Redentor, ele como Altíssimo, ele como forte, como vivo, como santo, como Deus, ele tem exércitos que estão apostos às suas ordens. E os exércitos de Deus não são como os exércitos que nós conhecemos mundo afora, de soldados com armas bélicas. Não. Deus tem vários tipos de soldados. Deus tem soldados desde insetos até a natureza e a sua manifestação do seu poder. Deus tem o exército que são os gafanhotos. Deus tem o exército que são as formigas. Deus tem exércitos de várias naturezas. Deus tem exército de pessoas, exércitos de carros de fogo, cavalos de fogo. Os exércitos de Deus, eles são variáveis. Deus tem toda sorte de exército. E para cada função, para cada necessidade, ele designa um exército. Ele tem os anjos, que também são chamados o exército dos céus, que adora a Deus. Então veja, o nosso Redentor, ele é o Senhor dos Exércitos. É o nome dele. Então ele está comandando vários exércitos. E para cada uma das necessidades, ele designa um tipo de exército. E as pessoas, então, vão entender e vão saber que são exércitos de Deus. Então, o nome dele é o Senhor dos Exércitos. E em Isaías, capítulo 63, versículo 16, veja o que está escrito. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece, Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor,
és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então, este Redentor, que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, este Redentor, ele é desde a antiguidade. Não é o Redentor que apareceu de última hora. Não é o Redentor que se apresentou quando Jó, no momento mais difícil da sua vida. Não. Este Redentor já existe desde a antiguidade. Porque ele é eterno. Ele não tem princípio, ele não tem fim. O tempo situa-se para que a natureza humana, criada por Deus, que somos nós, estejamos situados, estabelecidos dentro de determinado tempo. Tempo de existência, tempo de realização. Mas Deus está fora do tempo. Ele é Senhor do tempo e não está submisso ao tempo. Pelo contrário, Deus é quem cria o tempo. Deus é quem estabelece o tempo. E ele é o Redentor desde a antiguidade. Então, quando nós pensamos nisso, o que é antiguidade? É algo que está distante dos nossos dias para o passado. Uma antiguidade passada, lá distante. E o que está à frente de nós? O que está à frente é a eternidade. A eternidade está à frente. Então, a eternidade, ela está além da antiguidade e está muito à frente dos dias em que nós estamos atravessando. Porque eternidade diz um período que não tem marcação de tempo, ou seja, não tem princípio e não tem fim. Então, isto chama-se eternidade. E Deus habita na eternidade. Por isso que ele não é passado, não é futuro, ele sempre é presente, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Para nós existe o passado, existe o presente, existe o futuro. Para Deus, não. Tudo está diante dele. Por isso é que, na presciência, a palavra de Deus nos afirma que Deus anuncia o fim das coisas antes do começo. Quem pode fazer isso? O ser humano não pode, não tem essa capacidade. Mas Deus tem. Por quê? Porque ele está fora do tempo. Ele está acima do tempo. Então, ele, como Deus, sabe quando as coisas vão começar e quando elas vão terminar. Sabe como começa e como termina. Portanto, ele tem essa característica de anunciar o fim antes do começo. Nós sempre, às vezes, marcamos o início de determinada coisa, mas não sabemos como será o fim. Nós fazemos uma ideia como a coisa vai terminar, mas começamos. Mas no percurso da caminhada, há muitas coisas, muitas variáveis que vão tomando lugar e vai modificando aquela ideia principal, e quando chegamos ao fim, parece que é totalmente diferente daquilo que idealizamos no começo. Isto com Deus não acontece, porque ele sabe o que vai acontecer. Tudo está debaixo do poderio da mão dele. E quando nós estamos debaixo desta potente e maravilhosa mão de Deus, conduzidos e guiados por ele, nós seremos bem-sucedidos e vamos ter bem real na nossa vida a presença deste Deus que é o nosso Redentor. E a última referência em Jeremias capítulo 14 e o versículo 8. Assim está escrito: ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia. Um Redentor que se apresenta no tempo da angústia. Ele diz: porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se retira a passar a noite?
mas ele tem um redentor no tempo da angústia. Angústia é gerada em função de provas, tribulações, sofrimentos, perseguições, ameaças, calúnias, apontamentos, descréditos, injúrias, maldade, vingança. Isto tudo traz ao nosso coração um sofrimento profundo que marca as nossas vidas. Mas mesmo nesta situação, a palavra de Deus diz que ele é um redentor que se apresenta no momento da angústia. O salmista escreveu: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Outro salmo está escrito: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Salmo 91 está escrito: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, este Redentor é o Redentor que se mostra no momento da nossa angústia, no momento do nosso sofrimento. Quando olhamos à direita, à esquerda, à frente e atrás, parece que estamos cercados, não há nenhuma saída, mas do alto este Redentor vem, maravilhoso, possante, potente, valente, forte, vivo e presente, e ele age pelo poder do seu nome, em benefício da vida de cada um de nós, e nos tira daquela situação comprometedora e nos coloca num lugar de segurança. Quem sabe você já tenha experimentado estes livramentos de Deus pela sua vida, quando em sofrimentos, em dificuldades, tem clamado a Ele e Ele tem se mostrado presente na sua vida. Ou talvez você hoje esteja atravessando por um momento difícil e comprometedor na sua vida, mas tem mantido a fidelidade e a comunhão com Deus. Isto é suficiente para que o coração de Deus se mova, as mãos dele se estendam e ele se manifeste como o teu Redentor. E que você possa dizer como Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei com os meus olhos e não outros. Como quer dizer, eu mesmo vou contemplar o meu Redentor. Você pode e deve também ter esta firme convicção e certeza de que o Deus a quem você serve, a quem eu sirvo, a quem nós servimos, à luz da sua palavra, pela revelação que ele nos tem dado através da mesma, para saber que este Deus é o nosso Redentor. E ele sempre se levantará para combater, para pleitear a causa dos seus filhos e colocá-los em segurança, dando a eles a garantia do livramento e da vitória que cada um deles precisam. Passou-se o tempo. Jó continuou no seu momento de sofrimento, mas chegou um dia que tinha sido estabelecido por Deus, como o dia em que Deus iria se movimentar para livrar a Jó, para mostrar-se poderoso diante dele, para tirar a angústia do seu coração. E naquele dia, Deus virou o cativeiro de Jó e todo aquele sofrimento que ele teve até aquele dia já ficaram para o passado, porque a partir de então, Deus o abençoou com bênção dobrada. Deus deu a ele tudo em dobro daquilo que ele tinha perdido naquele momento de sofrimento, não por conta do seu pecado, mas porque Deus deu testemunho de Jó diante de Satanás, e Satanás ficou envergonhado, porque Jó manteve a fidelidade
do começo ao fim da sua vida. E Deus foi prazeroso em virar o cativeiro dele e mostrar a todos quantos moravam em volta de Jó, que tinham visto a prosperidade dele e tinham visto o momento em que ele perdeu tudo, ficou praticamente sem nada. Mas agora Deus mostra tudo quanto proporcionou a ele, e todos vieram juntos regozijarem-se e alegrarem-se com ele. Mas o que foi que manteve Jó neste procedimento, neste caminho? Foi a fidelidade dele diante de Deus, foi a paciência que ele exerceu e a convicção de quem era Deus para ele. Por isso foi que ele disse: eu sei. Você sabe que Deus é o teu Redentor e que ele se levantará para pleitear as tuas causas? Você confia desta maneira? Ou você ainda alimenta algum tipo de dúvida? Tire toda dúvida. Aprenda com Jó. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Este Deus sempre está se levantando aqui, ali, acolá e além, em resposta ao clamor dos seus filhos. Nos momentos difíceis da vida, Deus se apresenta e oferece a eles o livramento necessário e na hora certa. Este é o nosso Redentor, que vive para sempre. Então, diante de tudo que temos dito nesta oportunidade, reafirmando a nossa convicção, a nossa fé, o nosso compromisso diante de Deus, lealdade, fidelidade, temor, obediência, sinceridade, verdade, prudência e prontidão, este Redentor sempre se mostrará em benefício do seu povo. Quais as características deste Redentor que Jó anunciou? Nós vemos aqui algumas características. Em primeiro lugar, este Redentor vive, ou seja, ele vive para sempre. Este Redentor, em segundo lugar, é Deus. Em terceiro lugar, como escreveu Salomão, este Redentor é forte. Em quarto lugar, Isaías escreveu dizendo: este Redentor é santo. Em quinto lugar, este Redentor, escreveu o salmista, ele é o Altíssimo. Em sexto lugar, Isaías disse que o nome deste Redentor o nome dele é Redentor. Lá em Isaías 47, o verso 4, que está escrito assim, 47, 4. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos. Então observamos, em primeiro lugar, o Redentor vivo. Segundo, ele é Deus. Terceiro, o Redentor é forte. Quarto, o Redentor é santo. Quinto, o Redentor é altíssimo. O nome dele é o Senhor dos Exércitos. Este é o nosso Redentor. Em sétimo lugar, este é o nosso Redentor desde a eternidade. E em oitavo lugar, este é o Redentor que nos socorre no momento de angústia. Então veja, 8 qualificações de Deus como nosso Redentor. Que estas qualificações de Deus estejam bem vivas no meu e no seu coração, e que nós possamos estar seguros diante da presença do nosso Deus, que no momento necessário ele agirá, ele moverá a sua mão, ele utilizará dos seus exércitos, do seu poder, da sua glória, e ele pleiteará a causa dos seus filhos e os levará em triunfo, em glória e em vitória. Este é o Deus que ama o seu povo. É o Deus que demonstra o seu amor através do seu cuidado em proteger, livrar, defender, restaurar e oferecer todo o necessário para que este seu povo mantenha-se
firmados na sua presença. Eu e você temos o privilégio de ter Deus como nosso Redentor. E nós precisamos ter bem vivo na mente e no coração. Este é o nosso Redentor. E ele é desde a antiguidade. Ele é de eternidade a eternidade. Não tem tempo difícil para Deus, porque em toda ocasião ele está disposto a agir em benefício dos seus filhos. Então, fiquemos com esta instrução, com esta certeza a respeito do nosso Redentor. O nosso Redentor vive para sempre. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém.